Olá, olá, bem-vindos novamente. Bom, para quem não me conhece, eu sou Lene Vilela, sou dos arquétipos da jornada pessoal, da Alecta, e hoje eu vou contar mais um caso de que aconteceu na sessão de desbloqueio, para vocês compreenderem como que aquilo que o cientista Jean-Pierre Garnier está explicando, que nós não vivemos o presente nem o futuro, nós estamos vivendo o passado. E aqui mais um caso de comprovação sobre isso, né? É o caso do Juliano, a história do Juliano. Ele veio na sessão porque ele me relatou o seguinte: é o caso de um rapaz que ele sempre batia o carro da empresa, ou seja, ele, né, o Juliano, sempre batia o carro da empresa. Dessa vez ele bateu 3 carros em uma única semana, né? O carro da empresa, 2 da empresa e o dele. Caraca, bater 3 carros na semana não é simples, entendeu? E ele sempre deixava objetos cair na obra, cair, né? E causava prejuízos para ele e para a empresa, porque certamente ele tinha que pagar, né? Sempre estava em conflito com o chefe, sentia uma impotência de não conseguir progredir na vida, tá certo? Ele disse o seguinte: não estou conseguindo progredir na vida, sempre ganho pouco, né? Sempre ganhava e perdia dinheiro, embora não tinha tempo ruim para ele, para o trabalho, mas sempre se decepcionava, não conseguia estudar e começou a duvidar da sua própria capacidade. Olha só que interessante. Então foi tudo isso que motivou ele a buscar os arquétipos e a sessão de desbloqueio. Até que ele resolveu, né, me buscar. E aí, no desbloqueio, ele acessou questões ligadas ao pai dele. Como ele não sabia do que se tratava, nunca tinha feito terapia antes, né? O sentimento dele em relação aos desastres que acontecia era: isso não isso para mim é moleza. Toda vez ele falava isso para mim é moleza, eu dou conta, eu sempre resolvo. Até que aos poucos ele foi se soltando no processo da sessão de desbloqueio, e a criança dele estava chorando na sessão, né? Ele encontrou a criança chorando, com medo, raiva do pai, sempre falando que ele não ia conseguir nada, que estudar era coisa para mulherzinha e que ele tinha que trabalhar na roça. E isso com 6, 7 anos, tá? Na terapia ele dizia que, antes da terapia, ele dizia que não tinha raiva do pai, né? Que tava tudo resolvido. A mesma coisa que as pessoas sempre falam: não, para mim tá resolvido, eu amo meu pai, já perdoei, ou então eu amo minha mãe, não tem nada, ela vive lá a vida dela e tal. Mas quando chega na sessão de desbloqueio, a questão é essa. A memória, o cientista já explicou isso. A memória, ela não se desfaz por si só. A consciência viveu aquilo fica registrado no campo. Por isso que é importante entender por que a pessoa atrai aquilo que está acontecendo de ruim na vida dela, por exemplo. Né? Porque aqui a sessão de desbloqueio, a pessoa só me procura porque quando o negócio tá ruim, né? Por isso que o cientista explica: nós estamos vivendo o passado. Então, se a gente viveu uma experiência, aquela cena, aquela coisa ficou gravada lá. Então, o nosso cérebro, ele é como se fosse uma máquina de repetir padrões. Ele cria padrões dentro da mente dele e fica repetindo. Então, aqui no caso desse moço, ele... olha só, falou que o pai dele falou que estudar era coisa de mulherzinha e que ele tinha que trabalhar na roça. Ele não queria trabalhar na roça, né? Dizia que não tinha raiva do pai, mas a criança tinha. Então, no desbloqueio, ele acessou a criança chorando e depois depois que a gente foi trabalhando na sessão, a criança parou de chorar, começou a sorrir e saiu correndo de bicicleta. Então, essa é a mudança radical que acontece na sessão. Ou seja, ali quando você acessa onde travou a vida, onde
aconteceu aquela raiva, ficou gravada uma sessão, ficou lá dentro da criança e ela sentindo aquela sensação. Então, o que a gente sente vem lá de dentro dessas memórias e vibra. E aí, quando vibra, vai atrair na mesma sintonia. E isso é um mecanismo tanto, vamos falar, da lei de causa e efeito, que se a gente fez, vai precisar recolher aquele fruto, né, da semente que plantou, mas também, às vezes, o espírito, ele quer desenvolver em alguma área, é o processo evolutivo, natural de cada um, né? Agora, é claro que se a gente sabe como que funciona isso, vai evitar traumatizar, por exemplo, uma criança. Você vai tomar cuidado, né? Você não quer... você, por exemplo, tem um professor que explica isso. O pai, nessa vida, ele foi o filho na outra vida. Então, aí, o filho nessa vida matou o pai na outra vida. Aí vem esse, faz de novo e de novo, ou seja, nunca sai da roda de Sansara. Então, aqui é o despertar de entender como que funciona. E se era um inimigo numa outra vida, peraí, então vamos resolver, porque senão eu vou ter que vir de novo para resolver, né? Então, aproveitar essa oportunidade da vida, que nós estamos aqui, né? Os nossos maiores inimigos normalmente estão perto de nós. Então, a gente precisa entender isso e falar, não, gratidão, obrigado pela oportunidade de resolver em mim, de curar, de me arrepender-se e soltar essa memória, porque senão de novo, não faz sentido, né? Então, nós temos consciência, nós somos seres que nos diferenciamos dos animais, essa que é a grande questão. E aí, ele correu de bicicleta, abraçou o pai estava lá na cena, entendeu? Então, ele abraçou o pai e queria ir para casa da irmã. Olha só. E parou de sentir raiva do pai, parou de sentir sensação de impotência, parou de sentir medo, porque ele resolveu aquela questão ali com o pai, tá? Porque ele queria estudar. O cara é eremita, entendeu? Queria estudar. Mas antes, eu queria explicar sobre essa questão toda, porque não espera a questão chegar para você buscar seu mapa, buscar... se autoconhecer, entender como a vida funciona, explicar para o seu filho, porque aquilo que, por exemplo, meu pai ou meu avô não resolveu, sobrou para meu pai. Meu pai não resolveu, sobrou para mim. Se algum dos irmãos, né, não necessariamente só para mim. Mas a questão é que a vida, ela vai passando, ou seja, a vida, nós todos somos vida, gesta a si mesma o tempo todo. Então, você concorda que eu tô lá na minha filha? E que ela tá no meu neto? E que eu também tô no meu neto? Assim que acontece. Então, tem pessoas que, por exemplo, vêm na sessão que elas não estão trabalhando questões só dela. Tá trabalhando questões da ancestralidade, que são informações mal resolvidas que estão no campo, ok? Então é isso que... E a primeira questão aí para a gente descobrir qualquer coisa, desvendar, resolver, investigar, os arquétipos da jornada de cada um. Então, com o nome e a data de nascimento, eu consigo chegar nos arquétipos da jornada. E como que é isso, jornada? A jornada do herói. Primeiro tem, né? A gente nasce aqui, a gente nasceu naquele dia que já tem uma energia. A gente nasceu com aquele pai, aquela mãe, né, que te deu um nome específico. Então, tudo isso tem uma energia em volta dessa coisa, né? Partindo do princípio de que tudo é energia, tudo é informação. Então, significa que quando você vai fazer esse estudo, você vai compreender toda essa dinâmica que aconteceu em volta de você quando você nasceu. E o que você vai fazer aqui? Porque você não veio à toa só passear, curtir, namorar, ir pra praia, né? Não, a gente tem uma missão. E aí você vê em volta de você como foi seu pai, sua mãe, como se você tem irmãos ou irmãs, ou se você teve tia, avó. Tem muita gente que foi criado com avó. Vou contar um caso aqui também. Nossa senhora, o menino, o pai e a mãe foi embora e ele ficou com a avó. Mas enfim, isso é outra sessão.
Então, a questão, você precisa entender a sua história. A gente precisa dar conta da nossa história, tá certo? Então, se você, né, gosta também sobre esse assunto de arquétipos, gosta de investigar os processos da mente, isso é muito legal, é isso que eu faço, para você entender cada coisa que acontece com você, nada é por acaso, tá bom? Então, o meu celular tá aqui no link da bio. Você encontra aí meu site, que é Alecta, com 2 L's, alecta.com.br, e também os arquétipos, né? Arquétipos da jornada pessoal.com.br. Ou também o meu próprio WhatsApp, você pode entrar em contato comigo e fazer o seu mapa direto, tá bom? Primeiro passo é o mapa. Depois você vai estudar esse mapa, você vai tirar suas dúvidas comigo, e aí, se caso você quiser desbloquear o financeiro, desbloquear por que tá acontecendo isso no relacionamento, por que tá problema de saúde, tudo isso é possível resolver, desde que você entenda o porquê que você tá com isso. E aí tem muitas pessoas que chegam até mim e falam, meu esposo, ou então, minha companheira, sempre falando do outro. Não é o outro. Você precisa entender que você atraiu essa pessoa por ressonância, por afinidade, seja uma afinidade do passado, seja uma afinidade da sua própria vibração, a pessoa tá ali mostrando para você. Então, olha o potencial que tem aí, né? Nas relações, mesmo difíceis, é um potencial mega, é uma oportunidade, né? Então, você precisa agradecer essa pessoa que ela tá te mostrando, e você tá ali, né, perdendo tempo e brigando e conflitando. Não é esse o propósito. O propósito é você ver, mas peraí, quem tá sentindo? Sou eu que tô sentindo, então o problema vem de mim. Porque quem sente é dono do sentimento. O sentimento é sempre de quem sente. Grava isso para você, né, entender. E por quê? A gente tem esses 2 polos dentro de nós. Polo feminino, modelo que eu aprendi do feminino, mamãe. E o masculino, modelo que eu aprendi do primeiro masculino, papai. Então, aquilo que a criança viveu durante essa primeira infância, eu penso que o masculino é sempre assim. Pronto, vai atrair a pessoa igual. Aí a pessoa, não, mas o meu pai tá tudo bem, eu amo meu pai. Tá, mas tá vendo o caso aqui que eu tô te contando? Dentro da sessão de desbloqueio, a criança tava com raiva do pai. E isso tava impedindo o cara de crescer, né? Impedindo o cara de ser aquilo que ele veio ser. O potencial dele, ou seja... Quando o pai disse, você não serve para nada, você não sabe fazer nada, você só serve para roça, você não vai estudar, e ele ficou com raiva, e ele gravou, sentimento de impotência. Aí ele queria fazer o quê? Resolver tudo, para mostrar que ele era capaz. Mas aquilo estava em conflito dentro dele, martelando quem? A figura do masculino, o yang, a força, a potência dele, dentro dele. Então é assim, essa dinâmica, precisa entender isso, senão a gente fica culpando o outro, culpando o chefe que vive sempre em conflito, ou culpando quem quer que seja, né? Então, no caso dele é que ele tinha também questão com o chefe, com dinheiro, porque tá ligado, o pai tá ligado com o dinheiro, com esse yang, esse que busca, que corre atrás, né? Então é isso. Meus queridos, muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Compartilha para mais pessoas conhecer essa possibilidade de desbloquear, porque é importante você harmonizar os relacionamentos, seja em qualquer dimensão. Família, né? Relacionamento no trabalho, isso vem de dentro. Porque quando a gente não arruma, não organiza, não equilibra esses relacionamentos, você está praticamente ou mantendo o inimigo ou arrumando inimigo que depois vai ter que colher, vai ter que encontrar de novo para poder resolver, né? Então vamos nos harmonizar internamente, precisa buscar o autoconhecimento, busca seu mapa para você virar uma pessoa plena,
tá? E porque uma pessoa plena, ela não tem dificuldade com relações financeiras, ela não tem dificuldade com nada, porque ela tá plena. E é isso que é a proposta, né, do autoconhecimento, pra gente não criar coisas que a gente não quer colher, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.